Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série de Moisés a Kardec, quinta temporada. Para quem está perdido, estamos fazendo o último dos livros da Torá. Estamos no livro de Deuteronômio, aonde estamos já fechando os últimos capítulos da obra que trata sobre esta revisão de conhecimentos do judaísmo no encerramento dos nossos... Quer dizer, a gente está falando de encerramento da Torá, mas a cada live a gente lê só pouquinhos versículos, e aí quem vai terminar isso é o professor Severino e o Álvaro, que vão durar mais, eles vão conseguir terminar a Torá, porque meu Deus do céu. Então, boa noite para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos para o nosso estudo da noite de hoje. Jorgito, eu vou pedir a nossa prece inicial. Por favor. Para Vossa Excelência. Para mim? Isso. Vamos orar, então. Querido Senhor da vida, abençoa o nosso estudo que inicia, enche os nossos corações de lucidez para que consigamos retirar da letra que mata o espírito que vivifica e que as lições extraordinárias de sabedoria possam ser alcançadas por todos nós que aqui nos encontramos, no chat ou aqui no ambiente do espaço da live em si, para que nós juntos decifremos esses enigmas milenares que se escondem nas letras da Torá. Protege-nos a todos, Senhor, e que o teu amor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, velho. Que assim seja. Pessoal, ficarei na retaguarda, que eu ficar aqui, eu vou atrapalhar vocês. Qualquer coisa estarei por aqui. Olha, Adriano, a sua humildade é grande. Você com esse nome de Máximo, tem que entender que nós somos apenas o mínimo diante de você, né? Com esse nome romano de Adriano, o grande imperador que tinha um pé sobre o planeta, né? Sobre o globo, lá em Éfeso, na rua principal, tinha uma estátua dele com o pé em cima do globo terrestre. Então era o Adriano. Agora, o Máximo... Pois é, professor, será Adriano Máximo? Isso. Eita, hein? Será? Onde tem isso, professor? Em Éfeso. Adriano em Éfeso? Em Éfeso. Tem a rua principal de Éfeso, que era uma das ruas mais belas daquela época. Ela ainda hoje é toda de mármore Carrara, naquela época, imagina. E colunas estilo gregas, e toda iluminada. E no meio tinha o chamado o Templo de Adriano, o símbolo, onde no portal tinha aquele portal tipo romano, e embaixo o globo terrestre, e em cima do globo a estátua, ou melhor, a moldura do pé de Adriano sobre o planeta. Só o pé dele. Só o pé em cima do globo terrestre. Meu Deus. Então, era realmente apenas o máximo, viu? É o que está dizendo aí o Adriano com essa sua apresentação, dizendo que é o mínimo, aí a gente não pode concordar, pelo menos historicamente, com essa definição, ou com essa justificativa que ele está dando aí. Que interessante isso, hein? O que eu estou achando interessante é que, naquela época, eles já terem a noção de globo, né? Exatamente. Porque, assim, nós temos uma figura matemática chamada Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático grego que disse que a Terra era redonda, e ele provou que ela era redonda. Ele pegou uma cidade que, quando, num dado dia do ano, o sol iluminava as águas de um poço muito profundo. E aí ele pegou com um jogo de espelhos, jogou. No momento que a água chegou no poço profundo, ele jogou com espelhos para uma cidade que a quase 1.000 quilômetros de distância. Ele conseguiu jogar com espelhos a luz para saber a hora que deu, qual é o tamanho da sombra na outra cidade. Como ele sabia a distância, aí ele calculou a curvatura da Terra com 5% de erro.
Então, esse cara aí era Eratóstenes. Muito bem, vamos começar o nosso estudo de hoje. Com a graça de Deus, meu irmão. Se Deus assim nos permitir. Isso. E nós vamos abrir hoje, dentro do livro de Deuteronômio, capítulo 18, não é isso? Isso. O Deuteronômio Nossa. esse livro, o grego chama Deutero 2, né? E Nomos lei, segunda lei, porque baseado exatamente, né, nas primeiras letras ou nas primeiras palavras de Moisés, Elé Hadevarim. Estas são as palavras que Moisés disse ao povo, né, quando estava próximo ou começando a se preparar para entrar na Terra Prometida. Então, ele foi exatamente relembrar tudo que eles tinham vivido, e aí por isso que a gente chama segunda lei, que, na verdade, Devarim, na verdade, não é uma segunda lei, né? Ele apenas relembra o que já foi dito lá atrás e acrescenta algumas coisas. Não é uma outra lei, né? Exato. Não é como o grego classifica, de Deuteronômio, segunda lei. Não é uma segunda lei. É a mesma lei, agora mais... É a mesma lei de novo. Isso. A mesma lei aperfeiçoada e adequada a uma situação diferente de quando ele recebeu no Êxodo 20, os 10 mandamentos, para quando ele chega com o povo ali no monte... de frente do Monte das Tentações, Nebo ou Nebo, como chamam alguns, né? Nebo. E dali ele avistou a Terra Prometida, e aí ele começou a explicar exatamente... Eu vejo no Deuteronômio um texto melancólico, sabe? Porque ele é cheio de despedidas, ele é cheio de... Olha, quando vocês estiverem lá, quando vocês estiverem lá, quando vocês estiverem lá. É sempre um texto assim, pensando no fato de que ele, já envelhecido, não iria estar presente nas discussões. Porque é aquela preocupação do velho pai que está para partir e não quer deixar de relembrar aos seus filhos os cuidados que ele já lhes ensinou durante a vida. Então, Moisés trazia uma experiência de 40 anos no deserto, acontecimentos diversos, situações peculiares, revoltas, fome, desalento e disciplina, todo tipo de situações que ele conseguiu superar com a sua capacidade maravilhosa de grande médio que era e administrador. E aí, quando chega a hora dele entregar o cajado, né, para Josué, que ele já sabia que não ia entrar, então vem a preocupação. Será que eles vão se lembrar do que eu já ensinei, do que aconteceu? E aí nasceu exatamente o Deuteronômio, porque aí por isso que começa, estas são as palavras que Moisés promulgou ao seu povo antes de entrar na Terra Prometida. E assim, ele vai repassando muitos dos pontos mais significativos dos textos anteriores, vão sendo relembrados aí no Deuteronômio. Então, repassa os 10 mandamentos, repassa uma série de acontecimentos, muitas coisas são relembradas, mas existem algumas coisas que são novas dentro do Deuteronômio. O Deuteronômio é o único dos textos que fala de amar a Deus. Não existe amor a Deus nos 4 livros anteriores. É aí que está: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O entendimento não aparece no Deuteronômio. O entendimento não está na sequência, está num capítulo anterior, em que aparece a palavra entendimento, que o doutor da lei vai citar lá na frente, quando aparece a parábola do bom samaritano. Mas eu queria destacar aqui o início das nossas discussões de hoje, que são do capítulo 18, e o capítulo 18
vai falar de um assunto que já foi tratado anteriormente no Levítico, mas ele vai voltar agora e eu queria fazer até algumas observações sobre isso, porque o capítulo 18 inicia com a partilha da terra. A gente já falou sobre essa partilha lá atrás, vamos falar de novo, em que diz, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Então, aqui, esse texto vai nos falar que os filhos de Levi, não foram herdeiros de terra. E aqui entra uma coisa que é muito interessante nessa partilha da terra, porque Jacó teve 12 filhos, homens, que deu origem às 12 tribos. Certo. Só que na partilha da terra não foram os 12 filhos. Ora, se a terra foi dividida em 12 pedaços e eram 12 filhos, em boa matemática é um pedaço para cada filho, né? Então era Isso. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Um pedaço para Rúben, um pedaço para Simeão, um pedaço para Judá, um pedaço para Isacar, um pedaço para Zebulon, um pedaço para cada um dos 12. Só que o texto aí está dizendo que os filhos de Levi, que seriam os sacerdotes e os levitas, não teriam porção de terra. Eles, como vão ser sacerdotes, o ofício deles é o sacerdócio. Eles não terão a questão de lavrar a terra, arar a terra, produzir, comercializar. Não, para eles não. Os descendentes de Levi não exerceriam função outra que não fosse o sacerdócio. Quando isso acontece, aí você diz, bom, se são 12 filhos e um filho não tem pedaço de terra, então ficaram só 11. Mas são 12. Por que são 12? Porque um dos filhos recebe 2 pedaços. O filho José, recebe 2 pedaços de terra. Um para o filho mais velho, Manassés, e outro para o filho mais novo, Efraim. Então, Manassés e Efraim pegam 2 pedaços. Os Levi não pegam nenhum. Na soma, ficou 12 do mesmo jeito. Então, são 12 filhos, são 12 tribos, mas as partes do território não são divididas para os 12 filhos. Então, aqui, eu vou só reler isso aqui, professor, para passar para o senhor aí, para os seus comentários. Aqui, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte na herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Eles só poderão ter direito às ofertas, aquilo que vai ser ofertado para o templo. Por isso, não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é sua herança, como lhes tem dito. E aí, professor, como é que fica esse negócio? Aí a gente vai entrar, eu particularmente vejo com muita clareza essa questão, uma vez que os 12 que receberam terra para plantar, para ter seus rebanhos, para ter suas questões, iriam prover os levitas que não receberam parte para plantações. Exatamente. Por quê? Porque eles iriam se dedicar à parte espiritual. Então, aí foi o joio do trigo, o material do espiritual, que ficou naturalmente separado. Como bem você colocou aí Manassés e Efraim, que receberam os filhos de José, que receberam cada um uma gleba para poder formar os 12, e, ao mesmo tempo, para que justificasse que alguém não recebesse nada, que era os levitas. Mas deles sairiam o sacerdote, que seria o grande
mentor da questão espiritual, e, ao mesmo tempo, receberiam de tudo aquilo que as outras 12 glebas, das 11, vamos dizer assim, das 11 divisões, porque os filhos de José pegaram 2 partes, mas era como se fosse 2 em uma, né? Aí os levitas ficaram sem nada, no ponto de vista material, para poder cuidar do templo, cuidar do espiritual. Essa tribo não terá herança no meio dos seus irmãos. A sua herança, conforme ele falou, mas a sua herança foi a responsabilidade espiritual com o templo. Aí é que começa a questão do sacerdote, que a partir daí, o Cohen, no caso, era levita. Eles elegiam sacerdote, e aqueles que não podiam ficar em Jerusalém, que era a parte do templo, iriam para outras regiões, e aí eles iriam ter suas casas, iriam ter seus móveis, suas questões, mas eles não tinham direito à herança. E aí é que surge o chamado Maaseh, em hebraico, que é 10ª parte daquilo que as outras tribos lucravam ou produziam. Tirava-se 1/10 de cada tribo do material, da colheita, dos animais, de tudo que as outras tribos conseguiam. Eles tiravam 1/10 e levavam para o templo, para os sacerdotes, aqueles que ali trabalhavam, e ainda para as viúvas e os órfãos, que também não tinham condições, nem tinham terra, e você vê muito bem Jesus na sua preocupação de seguir a Torá, e ao mesmo tempo, na sua misericórdia, ele sempre defendeu as viúvas e os órfãos. Eram sempre as pupilas de Jesus, eram essas 2 classes que eram muito discriminadas, excluídas na linguagem de hoje, né? Então, aqui eu vejo que a primeira parte que a gente vê no Deuteronômio 18, primeiro versículo, é a preocupação com os direitos dos sacerdotes e dos levitas, que eles não poderiam ficar pela sua condição, alguém tinha que representar a espiritualidade. E esse aí recebiam através das doações das outras 12 tribos que trabalhavam. Eu vou pedir para o professor Severino Celestino, então, fazer nossa prece de encerramento. Ok, meu filho. Com prazer. Amigos queridos, vamos aproveitar este momento para agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores que estiveram conosco esta noite. Ele continue nos instruindo, incentivando, para que continuemos nessa tarefa libertadora, onde aqueles que conosco estiveram esta noite e estarão no futuro, possam perceber a importância do conhecimento que liberta. Só a verdade realmente pode nos libertar. A nossa doutrina com o Espírito da Verdade traz bases, racionalidade, para que possamos, cada um, buscar o seu caminho para o reencontro com Deus. Jesus, nosso mestre maior, governador deste planeta, tem permitido e proporcionado que muitos tenham hoje acesso a esses estudos e essas informações que não tínhamos no passado. Mas, ao mesmo tempo, nos cobra a responsabilidade daquele que conhece ter que praticar, ter que utilizar para o bem daqueles que lhe cercam. Nós estamos felizes por mais esta oportunidade, gratos por mais esta noite reunido com esses irmãos queridos sob a direção dos espíritos superiores, a coordenação do nosso querido irmão Adriano, e aqueles que enviaram suas dúvidas, suas perguntas respeitáveis. A gente nota que todos estão querendo realmente buscar a verdade para se melhorarem.
para se libertarem de atavismos que atrasam o nosso progresso espiritual. Jesus, amigo, obrigado por tudo. Obrigado por mais essa oportunidade de servir, de poder trazer alguma luz da nossa parte. E precisamos também, cada um de nós, de muita luz interior, para poder perceber a necessidade daqueles que estudam conosco, para poder penetrarmos em suas necessidades e aliviarmos as suas dores, as suas incertezas e as suas dúvidas. Gratidão, Senhor Jesus. Abençoa este planeta que tu tanto amas. Desperta a mente dos seus dirigentes para a paz, que foi sempre um sonho. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Que nós possamos auxiliar cada um com a sua pequena, porém importante colaboração, a unirmos forças e vibrações para que este planeta complete o sonho e a visão de Isaías. Um planeta de paz, onde todos viverão em harmonia e em felicidade. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Permanece conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.